Fala pessoal que assiste meu canal, tudo bem com você? Que Deus abençoe a todo simpatizante e ouvinte do Evangelho. Hoje eu estou com um entrevistado hoje aqui, Pastor Christian, do Rio de Janeiro, conhecido como Pastor Christian, a voz da libertação. Pastor Christian, é uma honra, depois de um culto abençoado aqui em Teresópolis, onde Deus te usou tremendamente na palavra, hoje poder estar fazendo essa entrevista contigo, para mostrar para o povo um pouco da tua trajetória, da tua conversão, que é algo muito forte. Amém. Pastor Júnior, é uma honra estar aqui com os irmãos hoje, entendeu? E poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, a forma que Deus tem trabalhado na minha vida de uma forma muito extraordinária. Então, será uma honra compartilhar com os ouvintes também a experiência que o Senhor tem me dado ao longo dessa caminhada aí. Bênção pura, e como eu costumo dizer, que tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um final. Nessa entrevista eu queria a gente começar do início, como tudo começou, como foi os seus primeiros passos no Evangelho, mas eu queria focar, pois teu testemunho é um testemunho muito forte, que o Brasil precisa ouvir, Você que depois que ouvir essa entrevista quiser levar o pastor Cristo aqui do Rio de Janeiro na tua igreja para dar esse testemunho pessoalmente, não só esse testemunho, mas pregoar que está aqui um homem que tem a Bíblia na mente e no coração, prega muito. Então você que quer levar o Cristo na sua igreja, entre em contato comigo, deixa aí no comentário aí, que vai ser uma honra da parte dele e servir a tua igreja. Então vamos começar do início, pastor Cristo, como foi o início de tudo, como tudo começou? Meu pastor, o que acontece? A história é longa, mas tudo começou de uma forma muito poderosa, o agir de Deus na minha vida, Eu venho de uma família completamente idólatra e minha família sempre foi uma família além de ser idólatra, uma família que gostava muito de farra, de pagode, samba, e etc. E mediante a esta história da minha casa, da minha família, a minha mãe também, que foi uma pessoa viciada, que foi uma pessoa que se drogou bastante, e eu me lembro como se fosse hoje. Certa feita eu tinha mais ou menos aproximadamente uns 8 anos de idade, quando eu vi a minha mãe pela primeira vez usando droga, usando cocaína, e aquilo me chateou muito, eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu me lembro que quando eu chorando eu fui falar com ela disse para mim assim: Cristian, faz o que eu te mando e não faz o que eu faço, Aquela foi a instrução que ela me deu, E o tempo passou e alguns anos depois, a gente saiu de uma comunidade para outra no Rio de Janeiro, e nessa comunidade, no ano de 95, eu acabei indo para um caminho errado, e eu acabei entrando pelo mundo das drogas, pelo mundo do tráfico, e ali eu comecei a viver esta vida. Só que a minha mãe continuava vivendo a vida dela. Minha família sempre foi uma família bem bagunceira, de farras e pagodes e drogas, E mediante esta história toda, eu me lembro que eu dei continuidade à minha vida ali, Com 15 anos de idade comecei a me drogar, comecei a traficar e dei continuidade a essa vida. E eu me lembro, pastor, que foi muito forte hoje, contando aqui para todo mundo saber aqui um pouco da minha história. Eu me lembro que houve-se um tempo que essa minha mãe, que se drogava, que bebia, que gostava de farra, se converteu ao Senhor. E quando ela se converteu, Deus fez promessa. Minha irmã também se converteu, e Deus fez promessa falando que ia me arrancar daquela vida. Os anos se passou e eu já não era mais um menino de 15 anos. Em 1995 eu estava com 15 anos. Os anos se passou, e a partir do momento que eu estava já aproximadamente com uns 20 anos e ainda vivendo aquela vida, Deus foi intensificando a promessa dele sobre a minha vida, falando que tinha uma grande obra na minha vida, mas eu não acreditava nessa grande obra
que Deus falava que tinha na minha vida, né? E a partir daquele momento, então, Deus deu andamento ao seu projeto na minha vida. E a partir daquele momento, então, eu me lembro que Deus, a minha família começou a caminhar, minha mãe, minha irmã começou a caminhar, buscando no Senhor. E eu me lembro que o Senhor, então, começa a projetar algo na minha vida, né? Começa a projetar algo na minha vida. Mesmo eu do lado de fora, mesmo vivendo aquela vida, só para testificar aqui para todos, além do tráfico, pastor, além do tráfico, eu usei tudo quanto é tipo de droga que o senhor possa imaginar, né? Eu já usei, fui muito viciado em cocaína, usei maconha, usei cheirinho da loló, usei lança-perfume, êxtase, né? Cheguei a usar um período de tempo crack, mas eu louvo a Deus também que Deus, quando Ele entrou com força na minha vida, Ele arrancou todo esse mal, toda essa carga, todo esse jugo que estava sobre a minha vida. Entendi. Então, assim, você no olhar humano, na ótica humana, porque você estava no tráfico, estava na vida do crime, então na ótica humana não tinha possibilidade nenhuma de Deus fazer de você um grande homem de Deus, na visão humana, né? E o que me chama muita atenção, pastor Christian, é que os olhos de Deus sempre estão atentos a essas pessoas que estão levando a vida intensa, né? No tráfico, no baile, se drogando. O interessante é que Deus, na sua rica misericórdia, Ele tem um cuidado especial. Eu acredito que você viveu isso, algum episódio da sua vida você viveu intensamente, como também você teve grandes livramentos, né? Grande escape de Deus, né? Porque para hoje você está aqui, não só um, mas vários tipos de livramento você já teve, não é isso? Muito livramento. E eu me lembro que Deus, Ele fez essa promessa de fazer de mim uma grande obra, fazer de mim um pregador da palavra do Senhor. Só que como eu não acreditava, minha irmã caminhando, buscando, minha família buscando, e eu me lembro que um dia a minha irmã saiu do lugar onde ela estava morando e foi me fazer uma visita aonde eu estava, em uma dessas comunidades no Rio de Janeiro. E eu me lembro que quando ela chegou lá, né, eu estava já pernoitado uns 3 dias, né, e eu me lembro que eu estava com um fuzil nas mãos, pistola na cintura, e daquela forma, sabe, era uma manhã de sábado, eu me lembro como se fosse hoje. Ela olhou para mim e disse para mim assim: Christian, eu vou parar de orar por você. E eu falei para minha irmã assim: por quê, mano? Ela disse assim: porque quanto mais eu oro por você, pior tu fica. Quanto mais eu oro, mais envolvido você fica. Só que ela não sabia, pastor Júnior, que a partir daquele momento ali, o Senhor permitiu a intensificação do diabo sobre a minha vida, naquela vida que eu estava vivendo, porque Deus já tinha projetado algo novo. Deus já tinha projetado algo novo na minha vida, né? Só que eu ainda estava lá, eu ainda estava embaraçado, ainda estava enrolado com aquela situação. E eu me lembro, pastor, que a minha irmã mesmo conta para mim que o Senhor disse para ela mudar a oração, porque a oração que ela estava fazendo, estava errada. E a oração, o conteúdo da oração que a minha irmã fazia por mim era: Deus guarda ele, Deus dá livramento para ele. E eu me lembro então que quando Deus chamou a atenção dela para ela parar de orar daquela forma, o Senhor disse para ela: porque toda vez que você pede para eu dar livramento, eu dou livramento, toda vez que você pede para guardar, eu guardo. Só que toda vez que acontecer isso, ele volta para o mesmo lugar, e ele não vai mudar a vida dele enquanto ele estiver lá. Então, a partir daquele momento, eu senti a graça de Deus. A partir daquele momento, ela começou a orar diferente. E eu me lembro que ela disse que a oração dela foi mais ou menos assim: Deus, cerca ele, Deus, aperta ele, não deixa o diabo tocar na alma dele, aperta ele e faz aquilo que ele apraz. E assim, Deus então ouviu na oração da minha irmã, começou a estreitar a minha vida naquele ambiente, naquele lugar. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu já estava há bastante tempo, pastor Júnior, naquela vida, né? E por eu estar bastante tempo, eu não tinha expectativa de vida. Eu não tinha uma expectativa de uma melhora, de viver outro tipo de vida, até porque eu não tinha conhecimento
de outro tipo de vida, né? Eu tinha entrado com 15 anos para o tráfico e toda a minha vida foi traficar, toda a minha vida foi tá traficando ali. Então eu não tinha uma expectativa, eu não tinha carteira assinada, eu nunca tive uma experiência de trabalho. Então a minha vida, eu achava que a minha vida, que eu nasci para aquilo, que eu nasci para traficar e que eu só sairia dali enrolado num lençol branco. Eu disse isso várias vezes para alguns membros da minha família, que eu só ia sair dali enrolado num lençol branco porque eu nasci para ser bandido, eu tinha nascido para ser traficante. Só que o coração de Deus e na palavra do Senhor já tinha outro projeto para a minha vida, né? Todo mundo ali, eu ouvi da minha família, ouvi de alguns membros da minha família, que eu iria, qualquer dia daquele, eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga, né? Só que Deus projetou outra situação, Deus projetou algo novo para a minha história. Ele tem uma história para você, né? Que a Bíblia diz que o pensamento de Deus é maior do que o do homem, né? E o interessante é que nessa sua história, parece até que a gente vai formando um filme na nossa mente aqui, e Deus vai gerando as perguntas para mim te fazer. Nessa situação da sua vida que você viveu, já chegou um momento assim que você está trocando tiro e você pensar com Deus: Deus, se tu me tirar dessa, porque muitas das vezes as pessoas estão lá na hora do perrengue, está com fuzil, está de pistola, está de granada, nele ali está se sentindo seguro. Mas quando começa a falhar o fuzil, e quando está na guerra, a munição começa a acabar, né? E a preocupação, querendo ou não, embora seja bandida, a preocupação fica muito grande, porque quando vai para o confronto, você deixa uma família lá, né? Embora esteja ali cheio de droga na mente, da adrenalina, porque é uma adrenalina muito grande, né? Porque na verdade o Rio de Janeiro é de verdade, você é prova viva disso, é muito tiro, é verdade mesmo, o negócio é de verdade. Mas uma pergunta que eu queria te falar é se já chegou esse momento na tua vida de você dizer: Deus, se tu me tirar daqui, eu não faço mais isso, e no outro dia tu continuar? Muitas vezes, muitas vezes. Teve diversas situações, né, em troca de tiro, que eu já fiquei encurralado, que eu já quase morri. Diversas situações que eu falava com Deus na minha mente: Senhor, me guarda, me livra, e eu vou sair disso, eu vou largar isso. Só que quando Deus dava um livramento, eu dava continuidade àquela vida, né? Sem hipocrisia, pastor Júnior, até porque algumas pessoas dizem assim: o mundo não tem nada para te oferecer. E eu que vim de lá, eu sei da história que eu estou falando para o senhor aqui, eu sei que o mundo tem muita coisa para oferecer. O mundo tem algo para oferecer. Tanto que a Bíblia diz, lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, na tentação de Cristo, que quando o diabo leva Jesus no pináculo do monte, ele vai dizer: se prostrares diante de mim e me adorar, tudo isso eu te darei. Então o diabo estava oferecendo o mundo para Jesus, né? E Jesus ali replica na palavra e vence Satanás. Então o mundo tem algo para oferecer para nós. E eu passei diversas vezes por esses momentos de orar, de pedir a Deus para Deus dar livramento, porque a intensidade do momento, né, eu via que eu estava prestes a perder a minha vida, então eu orava ao Senhor, e muitas vezes aconteceu, e eu sempre voltava para o mesmo lugar. Porque, como você falou, que o mundo tem muita coisa para oferecer, que quem está no tráfico, na verdade, o tráfico de verdade, né? Porque eu acredito, eu nunca fui do tráfico, mas morei em comunidade e eu vi que tem um escalão, não é isso? Tem igual no mundo espiritual, né? Na eclesiástica tem pastor, tem obreiro, tem diácono, tem presbítero, e na vida do tráfico também tem essa hierarquia. Então, na hierarquia, dependendo da hierarquia que você está, ela te proporciona dinheiro, ela te proporciona mulher, ela te proporciona as pessoas ter medo de você, te respeitar, porque na verdade as pessoas respeitam aquilo que está na tua mão, que é a arma que está. E no mundo do crime, dependendo da arma que você está, você tem um respeito. Isso procede? É isso mesmo? Sim. Por quê? Deixa eu deixar bem claro aqui o que acontece. Eu sei que hoje está completamente diferente, mas no período que eu comecei a traficar, quando eu comecei a traficar,
eu comecei a traficar vendendo droga na esquina de uma comunidade, né? E ali eu comecei a vender aquelas drogas ali, e mediante o que eu estava vendendo, né, eu comecei então, dava-se o nome de vapor, né? Eu comecei então a vender. Só que, assim como diz a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que entre todas as animalias da terra, a serpente era mais sagaz, ou seja, de certa forma a serpente tinha um talento a mais. Então, a partir do momento que eu comecei a traficar, a vender cocaína, a vender droga, né, o diabo viu que eu tinha talento de certa forma, e ele começou a investir nesse talento que eu tinha. Só que eu nunca tinha tido esse conhecimento, eu não vi isso. Então o diabo viu em mim o que eu nunca tinha visto, e ele começou a investir nisso. Isso é muito forte. Ele começou a investir Isso em é mim, muito forte. e nisso eu comecei a vender droga, e num tempo, com o tempo, né, eu comecei a subir, porque existe essa escalada, o tráfico te proporciona essa escalada. Então o que acontece? Eu comecei a subir, aí eu me tornei gerente, né, gerente do vapor, depois eu me tornei subgerente do gerente, subgerente do gerente geral, entende? E chegou um ponto na minha história, chegou um ponto na minha vida, que eu estava sendo responsável por algumas bocas de fumo no morro inteiro, entende? Então foi aí que começou a história de verdade do tráfico, né? Então foi o momento em que eu comecei a ganhar dinheiro, foi o momento em que eu achei que eu era a última bolacha do pacote, entende? Porque de certa forma o tráfico te proporciona um tipo de poder. Você está entendendo? Um tipo de poder. Então dentro da comunidade chegou um tempo que a minha voz, ou a minha palavra, ela valia muita coisa. Você está entendendo? Entendi. Então, tipo assim, eu tinha na voz o poder de fazer ou não fazer, independente de qualquer coisa. E o que aconteceu mediante a isso? Quando eu estava nesse auge, pastor Júnior, quando eu estava nesse auge, né, muitas mulheres, fama, amigos, droga, dinheiro, quando eu estava nesse auge aí, foi quando o Senhor começou a intensificar a promessa. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na boca de fumo, era aproximadamente umas meia-noite, 1h da manhã, e uma moça, uma mulher de Deus, foi levada pelo Espírito Santo lá. E eu me lembro que ela disse para mim assim, entre tantos homens que estavam ali, ela disse para mim assim: Cristian, o meu nome é Cristian, esse é o nome de batismo, o nome que minha mãe me deu, Cristian Rodrigues de Oliveira. Só que no tráfico, eles te dão um vulgo, porque o diabo nunca vai te chamar pelo nome. Você está entendendo? Ele quer mudar a sua identidade. Então me chamavam de CR. E eu me lembro que nesse dia essa moça chegou lá na boca e ela disse para mim assim: olha, eu estou desde cedo tentando dormir e o Espírito Santo de Deus não deixa, e o Senhor mandou eu vir aqui te entregar um recado de Deus, posso? Eu falei: pode. E ela disse para mim assim: ó, assim diz o Senhor, num tempo que não se demora, Deus vai permitir outros homens com poder bélico maior do que o teu aqui, e eles vão entrar nessa comunidade, e quando eles entrar, você vai recuar, e no teu recuo Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. E isso aconteceu da forma que aquela mulher disse, né? E eu não sabia de fato o que era o dom da revelação, né? Eu não sabia o que Deus falava com tanta intensidade, com tanta veemência na boca de um ser humano. E eu vi naquele dia ali, porque essa profecia que ela me entregou, pastor Júnior, sabe quanto tempo ela demorou para se cumprir? Sim. 3 dias. Meu Deus. 3 dias para se cumprir esta promessa. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 5 de julho de 2006. Dia 5 de julho de 2006. Estava acontecendo o jogo Brasil e França. Era época da Copa. Era a época da Copa, Brasil e França. O Brasil perdeu a Copa do Mundo com um gol de Zidane de cabeça. Eu me lembro que eu estava sentado no bar, um montão de amigos ao meu redor, a gente ali armado, tomando cerveja e vendo o jogo. Era 3 horas da tarde, horário de verão no Rio de Janeiro. E eu me lembro que alguém bateu no radinho dizendo que estava subindo uma tropa do outro lado e que ninguém sabia quem era.
E quando nós se levantamos para ver, porque, pastor, é uma verdade. Alguns vão dizer assim: ah, mas quem está no tráfico não está. Gente, não tem como você estiver lá e você não ser veículo de Satanás. É verdade. Não tem como. Então eu completamente endemoniado, porque algumas pessoas acham, deixar isso aqui bem claro para os nossos ouvintes. Sim. Algumas pessoas acham que manifestação demoníaca só acontece quando alguém bota as mãos para trás e quando um demônio grita e etc. Só que existem pessoas, a Bíblia mesmo fala sobre Judas Iscariote, né? A Bíblia diz que o diabo tinha tomado o teu coração. Mas a gente não viu o Judas Iscariote gritar, se manifestar, pular e botar a mão para trás. Não. Então existia um demônio dentro dele, no coração dele. Então, quando a gente foi avisado que havia um grupo subindo a comunidade, a gente se preparou para aquilo. E eu me lembro quando eu fui entrar num beco, Júlio, eu não estava armado, porque os amigos estavam do lado que estavam armados. Quando eu fui entrar no beco para pegar o fuzil que estava no beco, estava vendo o jogo, e eu me lembro quando eu fui lá, um rapaz me enquadrou, uma distância muito pouca, sabe? Isso, rival já? Rival. Ele me enquadrou, e só que era Copa do Mundo. E nessa intensidade de Copa do Mundo, poxa, 2006. A comunidade está muito movimentada. A comunidade estava lotada, a gente andando para lá e para cá, tudo parado, aquela coisa toda, festa em comunidade. Então, naquele momento, naquela intensidade do jogo, da Copa, ia ser final da Copa do Mundo, né? E eu me lembro que quando aconteceu isso, né, esse rapaz me enquadrando, eu fui andando para trás, sabe? Só que tinha muita gente, muitos moradores, e eu, na minha mente macabra, pastor, eu imaginei assim: ele não vai atirar, porque tem muita gente, ele não vai atirar. Eu fui andando para trás e ele dizia: perdeu, neguinho, perdeu. E nisso que eu estou andando para trás, eu me lembro como se fosse hoje, eu pensei assim: vou entrar no meio dos moradores, vou embora, ele não vai atirar. E isso aconteceu, eu fiz assim dessa forma. E eu me lembro que quando eu passei pelos moradores, né, que eu subi da frente dele, eu lembro que ele levantou o fuzil, pastor. E quando ele levantou o fuzil, ele deu uma sequência de tiro atrás de mim. Eu escutei os estampidos, eu vi o barulho batendo nas paredes, arrancando pedaço, né? E eu cheguei do outro lado, eu consegui sair dali. Só que hoje eu sou cristão, né? Naquele momento ali, eu achei que eu era malandro, que eu era sagaz. E isso, só que hoje eu vejo a mão de Deus já estava lá. A mão do Senhor já estava lá, Deus estava lá para guardar, amém? Deus estava ouvindo a oração da minha irmã, me apertando, mas a mesma mão que me apertava me livrava, eremacando, eminaragaçuia, a mesma mão que me apertava me dava livramento, entende? E tudo isso aconteceu com uma intensidade muito forte, e eu me lembro que quando eu na fuga, eu e mais um jovem numa fuga, a gente estava atravessando para ir para outra comunidade. Essa comunidade que eu estou falando ficava aí na região de Jacarepaguá, e eu no Rio de Janeiro. E quando eu estava atravessando para ir para outra comunidade, eu me lembro que um rapaz, fardado, mas ele não era polícia, ele estava fardado, e ele enquadrou esse jovem na minha frente, uma distância, porque o jovem muito mais rápido que eu estava lá na frente. Aí ele foi enquadrado e foi lançado no muro. Né? Quando ele foi lançado no muro, esse rapaz que enquadrou ele levantou um fuzil na minha frente e veio andando na minha direção. E ele dizia a mesma coisa que o homem anterior tinha falado: não adianta, perdeu, neguinho, perdeu. E eu vim andando para trás. Você estava só se fechando. Sim, o cerco se fechando. E eu sou de pequena estatura. E no ambiente que eu estava era uma rua larga, e do lado esquerdo, do lado direito, havia um muro. Só que o muro era mais ou menos isso aqui, pastor. E eu, com a minha estatura, com o meu tamanho, não haveria possibilidade de eu pular ali e escapar. Sim. Porque a gente sabe a intensidade de um tiro de um fuzil. A gente sabe a rapidez que tem uma bala. Se pegar, já era. Então eu me lembro, pastor, que naquele momento ali, eu olhando para aquele homem, e ele me olhando, e ele vindo andando. Hoje eu tenho certeza do que eu estou falando. Talvez algumas pessoas que vão nos ver agora não vai acreditar, mas isso aqui é o poder de Deus que acontece. Eu me lembro que o meu corpo foi levado, foi lançado
para trás desse muro. Como se alguém te Como pegasse. se alguém me pegasse e me jogasse do outro lado. Eu caí dentro de um sítio. Só que neste período que o meu corpo foi lançado, o meu corpo teve impulso para ser lançado, aquele homem deu uma sequência de tiro mais uma vez. Eu me lembro que era um fuzil 762. Eu me lembro que quando ele deu uma sequência, o meu corpo foi lançado do outro lado e eu imaginei, morri, cara. Acabou, não vai ter como. Só que quando eu cheguei do outro lado, eu estava todo arrebentado, todo machucado, mas não havia ferimento de bala em mim. E mais uma vez, eu comprovo aqui e afirmo, a mão de Deus estava lá. Muito forte, muito forte. Deus mais uma vez me deu livramento. E o interessante é que quando você fala que sentiu como alguém te jogava para o alto para te dar livramento, me veio à mente o poder da oração. Enquanto tinha alguém na tua casa de joelho, clamando a Deus por teu nome, o poder da oração, porque na verdade a oração move a mão de Deus. Sim. Então naquele momento que você estava entre a vida e a morte, aonde o diabo estava te olhando na verdade como um troféu, tinha alguém clamando pelo sangue de Jesus. Então o efeito na verdade é muito grande, porque o mundo espiritual, você que está nos ouvindo, é muito verídico, muito verdade. Então o mundo espiritual se moveu a seu favor por causa de uma oração. Sim. Isso é muito forte. E eu queria te fazer uma pergunta, pastor, sobre a importância de uma igreja dentro da comunidade. E outra coisa também, os traficantes, quem está na vida do crime, ele respeita os homens de Deus? Sim. Ó, a igreja dentro de uma comunidade, hoje o Rio de Janeiro em si, as comunidades são tomadas de igreja, são muitas igrejas, né? E há muitos relatos de convenção de traficantes dentro de comunidade, em diversas comunidades, né? E eu tenho ministrado a palavra do Senhor por misericórdia em muitas comunidades no Rio de Janeiro. A gente tem visto isso, a gente tem visto o poder de Deus sendo manifestado, e alguns que estão lá, que estão dirigindo igreja, já foram também traficantes, são pastores que já foram traficantes, que já viveram aquela vida e hoje servem de canal de Deus, de instrumento do Senhor para a vida de muitos que ali estão. Então a importância da igreja dentro da comunidade é grande, né? Muito, porque as portas precisam estar abertas. Por quê, pastor? Porque, vamos dar um exemplo, um traficante, ele não vai sair de dentro de uma comunidade. Vou dar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro, ele é enorme. Sim. Mas vamos dar um exemplo, o traficante não vai sair de dentro de uma comunidade para ir numa igreja em outra, na Zona Sul, ele não vai, porque na verdade ele não pode sair daquele habitat. E até porque tem muitos ali que devem a justiça, tem muitos que nem devem a justiça, que nem tem o seu nome lá, tem rivalidade, mas tem essa rivalidade, já é conhecedor de algum tanto de polícias da lei, ou como também alguns inimigos rivais. Então tipo assim, ele às vezes na intensidade do problema, ele vai procurar um recurso, só que ele não vai lá numa igreja. Vamos dar um exemplo ali, eu moro ali na comunidade de Manguinho, no Rio de Janeiro. Vamos dar um exemplo, se um traficante quiser ir para uma igreja, tu acha que ele vai lá na catedral, na Universal? Não vai. Por que ele não vai lá? Porque ele vai ter que fazer todo esse trajeto, não é pela igreja, é pelo trajeto, os lugares que ele vai ter que passar. E se ele é uma pessoa que tem essa prisão mental de se eu sair alguém vai me matar, alguém vai fazer alguma coisa, ele não vai sair. Então qual é o lugar mais fácil dele ir? Para uma igreja? Para um culto? Dentro da comunidade. Dentro da comunidade aonde ele vive. Então é ali que Deus vai trabalhar na vida dele, é ali que Deus vai operar na vida dele. Muito forte. Gente, muito forte. Então eu acho de uma suma importância a igreja sendo levantada dentro de uma comunidade. E qual é a importância da igreja evangelizar dentro da comunidade? Porque hoje o evangelismo é algo que está ficando extinto dentro das igrejas. Hoje é muito raro você ver alguém panfleto, né? Hoje é muito raro você entrar dentro de uma comunidade e ver um pastor orando na boca, ver um pastor orando por aquele traficante que está com radinho ali. É muito raro. Existe, ainda tem
Tem igreja, eu morei no Rio, você tem igreja que faz culto, vai na boca, faz culto, para os traficantes na rua, ora. Qual a importância do evangelismo dentro das comunidades do Rio de Janeiro e em diversos bairros, não só do Rio, como do Brasil? Pastor, então o que acontece? Esse é um assunto muito bom de ser abordado pelo simples fato que nós como igreja deixamos um item muito importante de lado, que é o evangelismo. Hoje se evangeliza muito pelas redes sociais. Hoje se evangeliza muito através de Facebook, através de Instagram, através de Twitter, mas esse evangelismo que Jesus fazia, corpo a corpo, ele está ficando extinto. Não se vê mais, é muito raro. Existe, mas está muito raro você ver alguém, porque cá para nós, os que evangelizam dentro de comunidade são os próprios da comunidade. É verdade. Os crentes da comunidade. Por quê? Eu não quero generalizar, mas tem muitos que não entram dentro da comunidade. Não entram. Vamos dar um exemplo. Existe os convertidos, né? Aqueles que passaram por uma convenção, sabe? Aqueles que entenderam. Vamos dar um exemplo aqui, até bíblico mesmo. Vamos dar um exemplo. Jesus escolheu Pedro para estar com ele, um dos discípulos. Só que Pedro só vai se converter quando Jesus já está indo para o Calvário. É o período que Pedro vai se converter. Isso é muito forte. Então ele estava andando com Jesus, mas não havia convenção. Muito forte isso aí. O próprio Cristo vai dizer para ele assim: Pedro, quando tu se converteres, então o camarada está andando com Jesus, mas ainda não há convenção. E o que é convenção? Comportamento, mudança de comportamento, né? Então o que a gente observa, que tem muita gente, vamos dar um exemplo, nos templos, porque a igreja somos nós, nos templos, mas que quando fala assim, poxa, vamos evangelizar no Jacarezinho, vamos evangelizar no Manguinho, vamos evangelizar na Mangueira, algumas pessoas vão dizer assim, poxa, lá dentro, tiroteio, traficante, mas não foi para... A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. É verdade. Né? E a igreja é chamada para fora, né? Só que o povo prefere hoje estar dentro de quatro paredes, dentro de um templo. Porque não dá ibope, evangelização não dá ibope, né? Também o senhor vai ver, pastor, que até a quantidade de convertido está ficando escassa. É verdade. Por quê? Porque hoje nós, como cristãos, nós pregamos para crentes. É verdade. Nós estamos pregando para nós mesmos, né? Mas não existe mais aquilo que Cristo fazia, de andar, entrar em aldeias, né? E de pregar, e essa pregação face a face, de você olhar para a pessoa e dirigir uma palavra, né? Hoje a igreja, né? Eu não quero generalizar aqui, mas é uma verdade. Nós estamos lutando para pregar aqui. Altar. A gente luta para pregar aqui. A gente luta para pregar no altar, para ser visto. Só que na verdade isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Eu tenho que pregar no templo? Sim, eu tenho que pregar no templo, porque aqui é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Só que eu preciso levar a igreja para fora. Eu preciso alcançar pessoas que a igreja que não vai vir aqui. Você está entendendo? Eu preciso alcançar essas pessoas. Então a gente precisa manter esse evangelismo corpo a corpo, sabe? Que eu acho que está se acabando, porque nós estamos numa era digital e tudo que se faz é pelo telefone ou pelo computador, entende? Então está acabando esse evangelismo corpo a corpo, de você tocar, de você lidar com a pessoa, dar um abraço, né? Isso. Olha, aqui eu quero até aqui convidar alguns irmãos, né, não só do Rio de Janeiro, mas de todo mundo, porque não é só no Rio de Janeiro que existe favela, comunidade que tem tráfico, mas no Brasil todo existe isso, né? Enquanto nós estamos brigando para ganhar oportunidade para pregar dentro de templo,
existe Cracolândia lotadas de pessoas, existe Boca de Fumo cheia de gente que está lá esperando uma mensagem minha e uma mensagem sua. É verdade. Até mesmo para as agendas abertas, né? A agenda continua. Pastor, a agenda nunca se fechou. Nunca se fechou, é verdade. Entende? A agenda nunca se fechou. É nós que queremos escolher aonde pregar. Isso é muito forte. É nós que queremos escolher, né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus não especificou, só prega em tal lugar, só prega em tal lugar, só vai nesse bairro, só vai nessa rua, só vai. Não, Jesus disse para a gente ir por todo mundo. Todos precisam ouvir. O traficante, a prostituta, a lésbica, todos precisam ouvir a mensagem de Cristo, porque a mensagem não é uma coisa pessoal só para mim, entende? A mensagem é para todos, né? Então todos precisam ser alcançados, porque Jesus veio para todos. É verdade. E esse toque que você falou, a importância da igreja ter esse calor humano, né, com aqueles que ainda não são convertidos, é muito importante. Porque tem pessoas que se convertem através de um abraço. Tem traficante que ele nunca recebeu um abraço. Tem pessoas que estão na boca de fumo, nunca recebeu um abraço de um pai. Muitas das vezes foi abandonado pelo pai, né? Muitas das vezes foi rejeitado pela família e optou estar nessa situação. E quando a igreja vai evangelizar e dá simplesmente um abraço, ele sente pela primeira vez o que é amor, porque na verdade o bandido ele não tem amor, né? Bandido, o sentimento dele não é como uma pessoa normal, pois a mente dele tá presa, ele está preso naquilo, né? O dia a dia dele é tensão, o dia dele é maquinar o mal, é maquinar se dar bem, né? Você não vê o bandido dizer: hoje eu me levantei para perder. Não, o bandido ele levanta para quê? Para vencer, ele quer ganhar de todo jeito. Então assim, só que ele esquece de conhecer uma palavra muito simples que o dinheiro não vai dar para ele, que o tráfico não vai dar, que o fuzil que ele porta não vai dar, que se chama amor, um abraço. Então simplesmente um abraço de um pastor, simplesmente um abraço de uma missionária ou de alguém que vai evangelizar na comunidade faz uma diferença muito grande, e trazendo essa pessoa para onde? Para o reino. Não é isso, pastor? Sim, sim. Deixa eu te falar, quando você estava nesse mundo do tráfico, você conviveu com alguns desviados que dizem, né, que Pastor, muitos. De certa forma, direto ou indiretamente, a maioria conhece, de certa forma, o Evangelho, né? Porque ali tem no tráfico ali, ele tem pessoas que já se converteram, que tiveram um tempo caminhando com Cristo, mas devido a alguns acontecimentos, lutas e provações, etc., eles fraquejaram na fé e retornaram para trás. Ali tem presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, né? E também tem muitos ali que nasceram no berço evangélico. O pai é pastor, né? O pai é pastor, que a mãe é missionária, e eles estão lá. E intensificando isso aqui, né, a maioria dos que estão lá, toda vez que você vai falar de Cristo, eles vão se curvar para ouvir, porque todos, ou a maioria, conhece a palavra de Deus, conhece Deus. Olha o temor. Repete essa palavra aí que os traficantes fazem. Se curvam, a maioria, quando você vai falar de Cristo, quando você vai orar, eles inclinam a sua cabeça para ouvir a sua oração, porque ele sabe que o fuzil dele trepa, ele sabe que a pistola dele falha, mas ele sabe que Jesus não falha. Eles têm a certeza disso. Se fizer uma pesquisa em alguns lugares, algumas bocas de fumo, pode fazer essa pesquisa e procurar para ver se dentro da carteira de algum traficante desse não tem um folheto, porque eles têm isso como um amuleto, como uma proteção. Eles sabem, isso é muito forte, Brasil. Eles sabem que tudo ali pode falhar, tudo. Tem uns que é adepto de São Jorge, tem outros que acreditam no malandro, no Zé Pilintra, mas eles sabem que se não for Deus, ele sabe que tem um superior. Tem um acima de tudo, o Criador. Ele sabe disso. Então eles, toda vez que você chega e fala: poxa, posso orar por você? Com certeza vão dizer: pode orar. Sim, é verdade. Pode orar, porque eles acreditam
que só Deus tem o poder para dar o livramento. Nessa sua caminhada do tráfico, assim, na vida, né, do crime, qual foi o dia assim que mais te marcou? Que tu, até hoje, tu leva isso na tua mente, porque tem cena que nunca vai ser apagada da nossa mente, embora a gente se converta, Deus muda a nossa história, mas não tem como você vivenciar situações de filme, porque é coisas que só se vê em filme, mas no Rio de Janeiro isso é pura verdade, é real, né? Quando eu morava no Nordeste, eu achava que isso era cena de filme, eu achava que eu nunca ia ver isso, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vi aquilo, eu vi que tudo é verdade. Então, qual foi assim o dia, né, quando você ainda estava na vida do tráfico, que você, sabe, aquela adrenalina mesmo, que marcou a tua história mesmo? Pastor, eu tive muitos momentos como esse, de estar com a adrenalina muito avulsada, né? Momentos assim que eu falei, acabou. De hoje não passa. De hoje não passa. Eu tive muitos momentos, só que teve um que esse momento ele marcou, porque foi também já o final de tudo, quando Deus realmente ele esticou a mão. Já estava com anzol. Já estava no anzol. Foi quando Deus começou a me puxar. Então esse momento foi muito forte na minha vida. Essa comunidade que eu estava traficando ali, né, tinha já bastante tempo, e eu me lembro que esta moça que me entregou essa revelação, essa missionária que me entregou essa revelação, e que eu disse aqui anteriormente que se cumpriu essa profecia em 3 dias, eu me lembro então que essa comunidade foi tomada por um grupo de paramilitares, que na época era conhecido assim, hoje é conhecido como grupo de milícia no Rio de Janeiro, né? E esse grupo tomou essa comunidade onde eu vivia, né? E naquela intensidade de troca de tiro e tal coisa e tal, aquela noite, aquele dia, era às 3 horas da tarde quando eles entraram, e aquela noite ficou uma noite muito tensa, porque naquele dia todos os meus amigos, né, que traficavam ali comigo conseguiram sair, todos conseguiram sair, e eu não consegui sair daquela comunidade. Eu fiquei lá dentro, e aconteceu algumas coisas nesse dia que marcou muito a minha história. A primeira coisa que marcou muito a minha história foi a respeito de uma prima minha, né? Eu nem vou falar o nome dela aqui não, mas uma prima minha, ela me chamou, eu tinha recebido esse livramento, né? Que eu senti como se alguém me jogasse atrás do muro. Sim. E naquele mesmo dia ali eu subi para o alto do morro, encontrei a minha família já chorando, desesperada, um tio meu, uma prima minha, 2 primas minhas desesperadas. Eu fui perguntar para ela o que aconteceu, e ela disse assim: a notícia chegou aqui, é que você está crivado de bala lá embaixo, e que te mataram, né? E literalmente, cá para nós, aquele dia Deus estava marcando a minha morte, só que não era uma morte física. Deus estava marcando que a partir daquele momento aquela história minha estava morrendo, aquela vida que eu estava vivendo estava morrendo. E eu me lembro que o povo chorando, e meu tio desesperado dizia para mim assim: Cristian, sobe para dentro do mato, vai para dentro da mata. E eu falava para o meu tio: não dá para subir, porque se eu subir, eu perco o contato aqui embaixo, não dá para subir. E eu só estava com um aparelho de telefone. E eu me lembro que uma prima minha, ela disse assim: Cristian, vai para minha casa, vou para minha casa, porque lá ninguém sabe aqui que eu sou tua parente. Porque ela disse dessa forma, ninguém sabia que ela era minha parente. Porque todas as vezes que aconteciam festa, né, e eu estava lá ostentando, ela nunca, até porque ela era evangélica na época, né, então ela nunca participou dessas festas. E eu me lembro que eu fui para a casa dela, ela morava numa casa lá em cima, lá do morro. Era uma casa pequena, e eu entrei, pastor, e lá dentro, quando eu estava lá, né, e já anoitecendo já, eu com aquela tensão muito forte, e eu me lembro que ela dizia para mim assim: fica calmo, fica calmo, vai dar tudo certo, eu nervoso dentro da casa. E naquela intensidade ela fez pipoca para tentar me acalmar, me deu café. Eu não gosto de pipoca, né, para nós aqui, eu não gosto de pipoca. Aí ela fez pipoca para tentar me acalmar, então eu falei: não, tem alguma coisa estranha, Só que naquele momento, pastor Júnior, eu comecei hoje eu entendo que aquilo era a voz de Deus. Naquele momento eu ouvi uma voz no meu ouvido que
e dizia para mim assim: sai daqui, porque se tu continuar tu vai morrer. Eu ouvi isso, que nem eu estou ouvindo o senhor aqui. Sim. E aquela voz ficou tão intensa dentro de mim que eu me levantei para sair. Só que a minha prima estava preocupada, ela dizia: não, que já fica. Ela tentava me colocar, me acalmar lá dentro. E eu disse para ela: não, eu vou sair, tem uma voz dizendo para me sair, tem uma voz dizendo para me sair. E eu ouvi aquela voz e saí. E naquele momento que eu saí, quando eu desci o beco, pastor, quando eu desci o beco e cheguei do outro lado, numa pedra, quando eu cheguei do outro lado, esse grupo, né, de inimigos, que eram inimigos nossos, hoje eu não tenho, graças a Deus, Amém. né? E eles entraram, eles chegaram lá, porque o jovem que estavam na fuga comigo, ele foi pego, e ele não suportou a tortura, e ele levou na casa da minha família. Eu me lembro que naquele mesmo dia, naquela mesma noite, eu fui para a casa de outra pessoa e fiquei, porque não dava para me sair, não dava para me ir embora. Naquele dia não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, pastor. Era eu e Deus, sabe? E a oração da minha família. Reta final. Reta final. E eu me lembro que eu estava dentro dessa casa, era uma porta de entrada, segundo andar e uma janela grande. E eu dizia para aquela pessoa assim, eu falava: olha, eu estou aqui, mas eu não vou me entregar, não vou me entregar, não vou me entregar, não vou me entregar. Eu vou morrer, se for de morrer, eu vou morrer trocando, vou morrer correndo, mas eu não me entrego, eu não vou me entregar, porque eu sei, se eu me entregar, eles vão me torturar até a morte, eu não vou me entregar. E fiquei aquela noite intensa, pastor, e a noite estava demorando, sabe? Parece que não ia ter fim. Sim. E na intensidade daquela noite, alguns amigos meus me chamavam no telefone, me ligavam e diziam: Sérgio, onde tu está? Onde tu tá, mano? E eu dizia: pô, mano, eu tô dentro da favela, não consegui sair. Eu tô no morro, não consegui sair. Aí os amigos diziam: tô em tal lugar. O outro dizia: pô, tô em tal lugar. Eles diziam as comunidades que estavam, e eu não conseguia sair. Pareceu, pastor, ao meu ver naquele momento, que Deus deixou todo mundo embora e me cercou conforme a oração da minha irmã. Deus me cercou lá. E ao amanhecer, alguém bateu na porta. E quando bateu na porta, eu me lembro como se fosse hoje, a pessoa que estava comigo dentro dessa casa perguntou: quem é? E a voz respondeu do lado de fora e disse: sou eu. E quando eu ouvi essa voz, eu rapidamente identifiquei a voz, né? E quando essa pessoa abriu a porta, era minha mãe que estava do lado de fora. Meu Deus. Só que, pastor, ninguém sabia onde eu estava. Ninguém tinha noção aonde eu estava, mas a minha mãe chegou lá, era aproximadamente 6 horas da manhã. Muito forte. Você está entendendo, pastor? Então, quando eu me converti e passei a ler a Bíblia, eu vi que estava escrito dentro da palavra um seguinte versículo que dizia: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E a Bíblia diz que não tem nada no oculto que não venha a ser revelado. Só que eu não sabia dessa intimidade que Deus tinha com a minha mãe. Eu não sabia dessa intimidade que minha mãe tinha com Deus. E Deus levou a minha mãe lá, naquele momento, pela manhã. E naquele momento, pastor, e aqui eu quero intensificar isso para o senhor e para todos que estão nos assistindo agora. É que quando eu abri a porta e eu vi minha mãe pulou aqui em mim, desesperada, chorando, e ela gritava e dizia: filho, Cristian, vai embora, Cristian, vai embora. Esses homens tomaram a comunidade, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu dizia: calma, mãe, vai dar tudo certo, fica tranquila, vai dar tudo certo, mãe, vai dar tudo certo. E ela dizia: não, Cristian, vai embora, tomaram a comunidade. E eles foram lá em casa. Quando ela disse foram lá em casa, eu falei: mãe, o que houve? Fizeram alguma coisa? E ela disse: não, Cristian, não fizeram nada. Chegou um grupo lá em casa, bateu na porta um rapaz. Quando eu abri a porta, ele disse para mim assim: a senhora é mãe do Cristian? E a minha mãe disse: eu sou mãe dele. E eles disseram para minha mãe assim: a senhora sabe que o seu filho é traficante? E minha mãe disse: sei, não é o que eu queria, não é o que eu projetei, mas eu sei, que ele é. E eles disseram assim: a senhora sabe que a gente vai matar o seu filho, não sabe? A senhora sabe que a gente vai acabar com o teu filho, sabe? Só que minha mãe é crente, pastor. E minha mãe não é qualquer crente, minha mãe é crente daquelas da rochada, mulher cheia de Deus, está entendendo? E eu me lembro que minha mãe contou para mim que um rapaz levantou, tirou um saco da bolsa, um saco plástico de lixo,
E ele disse para minha mãe assim, ó, a gente vai cortar o seu filho, a gente vai picotar o seu filho, vamos botar pedaço dele dentro desse saco e nós vamos espalhar o pedaço dele nessa favela. Só que Deus tinha feito uma promessa para minha mãe que eu ia ser pregador. O Senhor Deus tinha falado para minha mãe que eu ia ministrar com ela, que eu ia louvar com a minha irmã, que eu ia dirigir culto com a minha irmã. Então aquela era a palavra humana. Aí cumpre-se a Bíblia, do coração do homem a preparação, mas a palavra final vem da boca de Deus. E naquele momento ali, minha mãe me contando tudo aquilo, eu consegui descer daquela comunidade, eu consegui ir embora no meio dos moradores, que era de manhã, e eu consegui ir embora e fui para outra favela do Rio de Janeiro, né? E ali eu dei continuidade àquela vida. Eu não parei, eu dei continuidade àquela vida. E só para terminar aqui, para não ficar muito extenso, eu me lembro, pastor, que eu fiquei 3 meses dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Nesses 3 meses recebi um contato, um telefonema, que era para eu voltar de novo lá para tentar retomar a boca de fumo de novo da favela, né, da comunidade. E se juntou-se alguns homens ali e a gente fomos. Só que um dia antes, ou melhor, 3 dias antes, era 3 horas da tarde de novo, 3 horas da tarde de novo, nós estávamos dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome da comunidade aqui, a gente estava dentro da comunidade do Rio de Janeiro, e mediante a tudo isso, era 3 horas da tarde, começou esse evangelismo que eu estou falando com o senhor. Sim, a importância do evangelismo. Entendeu? Começou, estava tendo um evangelismo, e era a igreja O Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo estava evangelizando. E eu me lembro que no meio desse evangelismo, o povo estava passando, eu estava junto com alguns amigos reunidos, a gente estava projetando como é que seria a nossa ida nessa comunidade, e mediante a tudo isso, o que aconteceu? Eles passaram, viram aquela intensidade, aquele alvoroço na porta, pararam para orar, pararam para evangelizar. E eu me lembro como se fosse hoje, alguns que estavam fumando maconha, apagou o cigarro, outros que estavam cheirando, parou de cheirar, tiraram o boné, baixaram a arma e começaram a orar. E começaram a orar muito forte, eles estavam orando, e mediante a oração que eles estavam orando, pastor, eu me lembro que uma moça, a missionária que estava no meio deles, ela olhou para mim, tinha muitos homens, tinha mais ou menos 50 homens ali, ela olhou para mim e falou assim, jovem, eu tinha 26 anos, pastor, e ela olhou para mim e falou assim, jovem, Deus colocou no meu coração para eu cantar um hino para você, eu posso cantar? Eu falei, pode. E nisso que eu estou olhando, as mulheres dos traficantes que estavam conosco ali já começaram a chorar, aquela coisa toda, né? Alguns traficantes que a gente estava naquela intensidade fora da comunidade onde a gente era nascido, então aquela coisa toda, alguns estavam ali refletindo, pensativo, por causa daquele momento, né? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, era a gente com a gente mesmo, e Deus para cobrir todo mundo. Você está entendendo, pastor? Então naquele momento ali, aquela moça abriu a boca e ela começou a cantar um hino, e esse hino faz parte da minha história. Ela abriu a boca e começou a cantar assim: bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo vi sem direção. E nisso que ela começou a cantar esse louvor, Esse é muito lindo. nisso que ela começou a cantar esse louvor, os meus olhos se encheram de água, se encheram de lágrimas. E nisso que meus olhos se encheram de lágrimas, ela continuou cantando. Ela continuou cantando, e na intensidade do louvor, as minhas pernas começaram a tremer, uma vontade de chorar, mas junto com a vontade de chorar, aquela coisa gritando de mim, dizendo: tu é bandido, cara, tu é traficante, você não pode chorar, porque alguns naquela época tinham o choro como fraqueza. Você está entendendo, pastor? Então, naquele momento ali, aquela mulher louvando, algumas pessoas chorando, alguns homens chorando, algumas mulheres chorando, levantou-se um homem de Deus, e no meio do louvor que ela estava louvando para mim, ele disse para mim assim: ó, assim diz o Senhor, não vai para essa guerra, porque se tu for para a guerra, Deus não vai permitir a morte, porque é uma promessa de Deus sobre a tua vida. Meu Deus. Mas Deus vai permitir você tomar um grande susto, para tu saber que Deus é Deus sobre a tua vida. Resumindo, pastor, passou-se 3 dias, eu fui para uma guerra, eu fui para essa guerra. Uma invasão a outra comunidade? Sim, a mesma comunidade que a gente tinha perdido, né? Para esse grupo. Vocês iam tentar retomar Retomar essa comunidade. E a gente fomos para essa guerra, né? Ficamos 3 dias
dentro da mata, aquela coisa toda, se drogando, usando êxtase, cheirando cocaína, aquela coisa toda, aquele preparamento demoníaco, né, para tu entrar dentro da comunidade com aquele pensamento de destruir os teus adversários. Né? Hoje eu louvo a Deus porque a Bíblia ensinou que a minha guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Então, quando nós chegamos lá, e eu lembro como se fosse uma sexta-feira, e já umas 5, 6 horas da tarde, eu chamei aquele povo que estava ali conosco e eu perguntei para todo mundo, preparado? Me desculpe o linguajar que eu vou usar aqui agora. Eu perguntei para todo mundo assim, mano, tá preparado? Tá preparado? E todo mundo dizia, mano, a gente veio para isso, vamos embora. É isso que a gente é, a gente veio fazer, então vamos embora. E fomos, cada um meteu a mão na tua ferramenta e fomos descendo. Só que em 10 passos que nós demos para frente, alguém gritou no meio do bonde, pastor, e disse assim, mano, eu tenho a minha fé, posso orar? Pode. Essa parte aí é forte, eu ouvi você dando esse testemunho, eu ia até respaldar para você falar isso aqui. Entende? Então, aí esse rapaz falou, mano, eu tenho a minha fé, posso orar? Pode. Então vamos orar. Todo mundo botou o fuzil na pedra e deu uma mão. Tinha mais ou menos 60, 65 homens por aí, e todo mundo deu a mão. E nisso que a gente está dando a mão, esse rapaz falou que tinha tua fé, ele começou a orar, e a oração dele foi a seguinte, ele disse, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E quando ele terminou, todo mundo, pastor, disse amém. Nisso que acabou a oração, outro rapaz que estava conosco falou, mano, também tenho minha fé, posso orar? Pode. E ele começou a orar o Pai Nosso, e ele disse, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. E nisso que ele começou a orar, quando ele terminou, todo mundo de mão dada, pastor, disse amém. E o último rapaz, ele disse assim no meio do povo, no meio da rapaziada, ele disse, mano, também tenho a minha fé, posso orar? E esse rapaz, ele era lá da cidade de Deus, no Rio de Janeiro, sabe? E ele falou, posso orar? Posso. E ele abriu a sua jaqueta, tirou a sua jaqueta, uma jaqueta preta que ele estava, me lembro como se fosse hoje, debaixo da sua jaqueta preta, uma camisa preta com a estampa vermelha de São Jorge, me lembro como se fosse hoje. E nisso, pastor, quando ele tirou a jaqueta, ele tirou a camisa e fixou a camisa sobre o peito, porque nas costas da camisa tinha uma oração, a oração do São Jorge, e ele fixou sobre o peito, e ele começou a orar dizendo, São Jorge guerreiro, que eles tenham pernas e não me alcançam, tem mão mas não me segure, tem olhos e não me vejam. E quando ele começou a orar, quando ele terminou a orar, ele orou com tanta fé. Quando ele terminou a oração, pastor, todo mundo de mão dada disse amém. Vambora, mano, vambora. Todo mundo meteu a mão na ferramenta de novo e descendo. Assim que nós chegamos dentro da comunidade, nas primeiros estampidos, nas primeiras trocas de tiro, ele caiu para um lado, o fuzil dele caiu para o outro, e naquele momento ali, que ele caiu, ele já veio a óbito. Naquele momento que ele caiu, pastor, eu descobri hoje que só tem um Deus que pode dar livramento. Forte. Só tem um Deus que pode dar livramento, nenhum outro. A Bíblia diz, não houve e nem haverá nenhum outro Deus além do nosso Deus, que pode dar livramento, que pode guardar e que pode salvar. E naquele dia ali eu descobri que só existe um que pode dar livramento. O que clamou por São Jorge foi o primeiro a levar um tiro. Foi o primeiro e ele morreu na hora ali, ele veio a óbito na hora ali. Entende? Então, a partir daquele momento ali eu descobri que eu já não tinha eu nunca fui chegado a a outro tipo de crença, mesmo eu não sendo cristão, eu só acreditava em Deus, entende? Eu nunca me deixei me levar. Eu tinha muitos amigos que fez pacto, que fechou o corpo, etc. Mas eu nunca me deixei me levar por isso, até porque eu acho que já era parte do propósito de Deus na minha vida. Entendi. Para a gente caminhar para o final, como é que funciona, por exemplo? Você era traficante, você estava num alto escalão, né? Você tinha uma posição. Como é que funciona assim? Poxa, agora você se converteu. Como é que funciona assim? Eles não te ameaçam, dizer que você não pode sair? Como é que funciona isso? Por exemplo, tá uma turma de bandido, que só tem traficante, um desses se converte. Aí ele vai chegar para o chefe, como é que funciona isso? Ele chega... Então, o que acontece? Não existe esse negócio de você não pode sair.
Porque existe uma mitologia, né, que diz que se entrar, não sai mais, não pode sair. Isso é mentira, isso é mentira. Não existe isso. Não existe isso. Alguns não saem devido ao tempo que já está, devido devendo muitos anos à justiça, né? Então não sai. Porque vamos dar um exemplo aqui. O cara está com busca e apreensão. Sim. Correto? Ele está devendo 30, 40 anos de cadeia em regime fechado. Para ele sair para fazer as coisas certas, vamos dizer, para a igreja, ele tem que se entregar porque ele está devendo a justiça. É verdade. Entende? Já vai perder um tempão da vida dele. Sim, então ele tem que se entregar. Então alguns optam de continuar a vida dele lá, vivendo a vida dele lá. Só que não existe esse negócio que você é proibido de sair uma vez que você entra. Não, conheço muita gente que entrou e que saiu, que entrou e saiu, e muita gente hoje que continua vivendo a sua vida fora do tráfico, como eu e muitos outros que vivem, né? Quando eu encontrei, quando Jesus me encontrou de fato, né? Eu tinha passado por esse momento, e nesse dia, nessa troca de tiro, pastor, que esse rapaz, ele veio a óbito, aconteceu uma coisa muito intensa dentro dessa comunidade, né? Não veio só ele que veio a óbito, outras pessoas morreram ali, e nesse dia eu tomei um tiro nas costas. E mediante esse tiro que eu tomei nas costas, né, aconteceu na intensidade do momento que um rapaz volta, e ele me arrasta, ele me leva, né, ele me tira daquela situação. E quando eu cheguei em outra comunidade, já para nós terminarmos, quando eu cheguei em outra comunidade, antes de eu chegar, isso aconteceu pela madrugada, né, foi uma coisa muito intensa, a operação pela manhã, aquela coisa toda. Quando eu cheguei na comunidade, a notícia que estava chegando para minha família é que eu tinha sido baleado e que eu ia morrer, que eu não ia suportar, porque eu estava perdendo sangue demais. Né? E quando a notícia chegou na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, né, que era moradora do Meia, no Rio de Janeiro, quando a notícia chegou lá, a minha irmã falou para mim, minha irmã estava já de jejum. Esses 3 dias que eu estava no mato, que eu estava se preparando, assim, no momento de guerra, a minha irmã estava orando e jejuando. Deixa só um lembrete aqui para você que é mãe, para você que é pai, para você que tem parente no tráfico. Se você quer ver a tua família, o seu filho, o seu esposo transformado, sacrifique-se o máximo que você puder por ele, em oração e em jejum, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Deus é cumpridor de promessa. Deus é cumpridor de promessa. Então a minha irmã entrou para dentro do quarto e disse assim: Senhor, a notícia que chegou é que ele está baleado, que ele vai morrer, que ele não vai suportar. Mas o Senhor fez uma promessa que disse que o meu irmão ia louvar comigo. O Senhor disse que o meu irmão ia dirigir culto comigo. E eu me lembro que eu cheguei lá, pastor, eu estava com uma blusa Nike 90 na época, Nike 90, vermelha, né? E eu cheguei lá, e quando a minha irmã me viu daquela forma, ela caiu desmaiada. Mas para a glória de Deus, o Senhor me encontrou, né? Deus fez uma grande obra na minha vida, né? Me converti, no princípio eu me convenci, não fui convertido, no princípio me convenci, mas no decorrer da minha, achava que estava convertido, o Senhor foi mudando a minha história, né? E fez uma grande obra na minha vida, e hoje, né, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, eu estou aqui com o Senhor, né, um privilégio meu, estar aqui com o Senhor em Teresópolis, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semear, pregamos aqui nesse culto hoje abençoado. Estamos aqui desde a segunda-feira, vamos pregar aqui até dia 23 de dezembro agora, né? O Senhor já me levou em vários estados desse Brasil, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e muitos outros, pregando a palavra do Senhor, falando desse amor de Cristo, falando dos livramentos, da forma que Deus mudou a minha história, né? Hoje Deus me deu uma família, Deus me deu um ministério, e a gente continua fazendo a obra do Senhor, pregando e provando para todo mundo que Jesus salva, cura e liberta. Amém. Para a gente finalizar agora, qual recado você dá para quem está no tráfico, quem está na vida do crime hoje?
tudo isso aí é momentâneo. A alegria, a felicidade, tudo isso é momentâneo. Eu deixo um recado aqui claro e específico para a tua vida. Abandona o tráfico enquanto tu tem oportunidade. Abandona o tráfico enquanto há vida sobre ti. Não espere a tua mãe segurar na alça de um caixão. Não espere a tua esposa ou a tua mãe ter que te visitar dentro de um sistema carcerário. Porque para a mulher hoje visitar no sistema carcerário é a maior vergonha. E tu não nasceu para dar vergonha nem para tua mãe e nem para tua esposa. Então aceita Jesus e muda a tua história. Muito forte. Pastor Christian, que Deus te abençoe, né? Mais uma vez foi uma honra, né, te receber aqui na Assembleia de Deus Ministério Semear, pastoreada pelo apóstolo presidente Luciano Damascena e seus vice-apóstolos Alan Johnny e eu, pastor Júnior. É uma honra sempre te receber aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus abençoe vocês e ficam com Deus e até a próxima entrevista, em nome de Jesus. Meu pastor, Deus abençoe em nome de Jesus a todos, gente. Deus abençoe. Rapaz, é muito forte.